Você que entra numa campanha eleitoral está entrando no campo de batalha. Uma batalha que pode ter suor e lágrimas, mas nunca sangue. Aliás, já disse em outra videoaula, é para isso que existem as eleições na essência, assim como para isso que existem as leis eleitorais. Para que do célebre trio de fluidos emocionais, sangue, suor e lágrimas, apenas as lágrimas e o suor sejam aceitos. Nesse primeiro videoaula, sobre propaganda eleitoral, falarei apenas de aspectos gerais. E como já disse em aulas anteriores, estou me baseando nas resoluções do TSE atualizadas para as eleições deste ano de 2024. Nessa videoaula, abordaremos os seguintes pontos. 1. Período oficial de propaganda eleitoral e a propaganda eleitoral antecipada. 2. Desinformação na propaganda eleitoral. E 3. Fiscalização da propaganda eleitoral e o chamado poder de polícia. Antes de mais nada, porém, é preciso fazer uma distinção entre propaganda partidária e propaganda eleitoral. A propaganda partidária é um direito dos partidos políticos previsto na lei dos partidos políticos, que pode ocorrer todos os anos, normalmente em rádio e televisão de forma gratuita. A propaganda eleitoral propriamente dita é a que ocorre entre o período de mais ou menos 2 meses antes das eleições. Até 2016 eram 3 meses. Iniciando-se um dia após a data final para o registro de candidaturas. Até o sábado que precede as eleições, tanto do primeiro quanto do segundo turno. São 2 meses de campanha eleitoral oficial apenas. Neste ano, especificamente, ela ocorrerá, anote aí, entre 16 de agosto, uma sexta-feira, e o dia 5 de outubro, sábado, véspera do primeiro turno das eleições. Ok? Nos municípios em que pode haver segundo turno, ou seja, naqueles com mais de 200 mil eleitores, a propaganda eleitoral será retomada apenas para os dois candidatos que disputarão o segundo turno, 24 horas após encerrada a votação do primeiro turno. Isso vai ocorrer entre segunda e terça-feira, 7 e 8 de outubro. E terminará no sábado, véspera do segundo turno, dia 26 de agosto. Você já deve estar se perguntando, só mesmo nesse curto período os candidatos podem fazer campanha para as eleições? Parece que eles começam bem antes, não é verdade? E a resposta é simples. A propaganda oficial só pode acontecer um dia após a data final para registro de candidatura, ou seja, no dia 16 de agosto, sempre. Só a partir de então, os candidatos podem pedir votos e começar a distribuir santinhos, fazer comícios, passeatas, carreatas, motociatas, podem promover a propaganda na imprensa e na internet, etc. Mas antes disso, já agora mesmo, nesse momento, quando eu gravo esse vídeo, nesse dia 18 de março de 2024, os pré-candidatos podem e já estão atuando para serem conhecidos como potenciais candidatos. Eles podem até se apresentar sempre como pré-candidatos, como eu estou dizendo, podem dar entrevistas, podem, nessa condição, podem participar de debates, inclusive em rádio e televisão, e sites de internet, podem promover congressos e seminários, podem apresentar seu posicionamento pessoal sobre questões políticas, podem, no caso de candidatos à reeleição, apresentar seus atos parlamentares, seus trabalhos no parlamento e podem até mesmo começar a arrecadar fundos para as eleições. Mas muita atenção nesse último caso. Neste último caso, apenas na forma de financiamento coletivo, as vaquinhas eleitorais que podem começar a ser operadas a partir de 15 de maio. Bom, o que não pode o pré-candidato fazer, então, antes do dia 16 de agosto? Ele não pode fazer pedido explícito de voto. Nesse caso, ele incidirá no ilícito eleitoral de propaganda antecipada e pode pagar uma multa que vai de 5 mil a 25 mil reais. Ok?
de 5 mil a 25 mil reais. Repito, é um valor considerável. Ele também não pode lançar mão de nenhuma das formas de propaganda eleitoral que são proibidas. Por exemplo, outdoor, propaganda paga em rádio e televisão ou disparo em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento dos destinatários. E também não pode fazer propaganda por telemarketing. Já comecei a falar de formas proibidas de propaganda eleitoral, mas não vou me aprofundar no assunto ainda nessa aula. As formas e meios de propaganda aceitos pela lei serão vistos um a um nas aulas seguintes. Veremos também que as formas e meios de propaganda eleitoral têm períodos de tempo específicos em que podem ser utilizados dentro do período geral de mais ou menos 2 meses. Por exemplo, a propaganda gratuita em rádio e televisão não começa no dia 16 de agosto, prazo geral de propaganda, e não termina no sábado, véspera das eleições. Veremos o prazo. Passemos então agora ao problema da desinformação. O problema da desinformação, o segundo tópico dessa videoaula específica. Bom, trata-se de um tema que está cheio de novidades para as eleições deste ano, após a atualização da norma base do TRE sobre propaganda eleitoral. Atualização feita nesse ano de 2024. Essas novidades têm como objetivo central impedir divulgação de fatos inverídicos capazes de exercer influência perante o eleitorado. A divulgação que o divulgador sabe que são inverídicos, de fatos que o divulgador sabe que são inverídicos, já é crime eleitoral, já é crime previsto na mais antiga eleitoral em vigência. Talvez a mais antiga, mas pelo menos das principais leis eleitorais, com certeza absoluta é a mais antiga em vigência, que é o Código Eleitoral, que entrou em vigor em 1965, ok? Bom, se o TSE inovou demais no seu poder regulamentar, baseado na lei, se foi muito além do que a lei prevê, não discutiremos aqui. Mas vamos lá, eu resumirei e deixarei detalhes para uma próxima oportunidade. A primeira novidade, a que salta aos olhos, que já chamou a atenção da mídia, é sobre o uso de inteligência artificial na propaganda. Ela não é em regra, proibida, a inteligência artificial em propaganda, mas qualquer montagem de áudio, vídeo, etc., que se faça por computadores que usam inteligência artificial, deve trazer consigo a informação expressa de que houve manipulação de conteúdo. Vou dar um exemplo. Nas eleições na Argentina, no ano passado, foi feito um vídeo em que um dos candidatos estava mais jovem, lutando na Guerra das Malvinas, ok? Ora, se ele esteve lá, o fato, pode até ser que ele esteve lá, mas o fato é que não há nenhum vídeo real dele lutando na Guerra das Malvinas. Foi criação do computador. E não era animação, parecia perfeitamente real a imagem, né? É isso que a inteligência artificial faz, né? O que chamamos hoje de inteligência artificial é o aumento do nível de realismo, porque as realidades virtuais criadas por computador já existiam, na verdade. Bom, com o objetivo de gerar empatia, vídeos produzidos por computadores que mostrem candidatos, por exemplo, em situações nas quais ele nunca foi filmado. Vamos ao exemplo. Um candidato mostra um vídeo dele jovem numa fábrica, só para mostrar suas origens operárias. Esse vídeo foi produzido por inteligência artificial. E ele pode até ser utilizado, a princípio, desde que se fique claro, seja esclarecido para o eleitor de que se trata de uma produção fictícia de inteligência artificial, ok? Mas você deve estar se perguntando aí, e o tal deepfake, a mentira profunda? Pois bem, deepfake é a geração de áudios ou vídeos falsos com o intuito de prejudicar outros candidatos ou partidos. Na deepfake,
Não se avisa o eleitor de que ele está diante de uma produção falsa de diálogo ou imagem estática ou em movimento. Vou dar um exemplo real que já aconteceu neste ano. Alguém produziu uma conversa fictícia entre um pré-candidato e terceiro, em que eles combinavam algum ato de corrupção, algum ato ilícito. A voz do pré-candidato era idêntica à sua voz e enganaria facilmente o público. O áudio foi feito por inteligência artificial e, claro, ninguém avisou que era falso, porque o objetivo era esse, era enganar. Eu não sei, eu sei que é um assunto complicado e novo, mas simplificando, o que diferencia a deepfake do conteúdo lícito produzido por inteligência artificial é não avisar que o conteúdo é fictício, justamente porque se quer enganar, prejudicar para obter vantagem. Ainda sobre desinformação, é preciso destacar novidades como a responsabilização dos provedores de internet, na internet, de aplicações na internet, o Google, o Facebook, etc., as grandes plataformas de redes sociais e sites de pesquisa. Essas empresas podem agora ser multadas por não excluir conteúdos com falsidades produzidos pelas campanhas eleitorais, após notificadas para fazê-lo. Além disso, seus responsáveis podem responder criminalmente. Outra novidade importante é a regulamentação do papel das agências jornalísticas de verificação de fatos, chamadas agências de fact-check. Essas agências agora podem firmar convênios com o TSE e o resultado de seu trabalho pode servir como parâmetro para que a Justiça Eleitoral julgue a veracidade dos conteúdos de propaganda eleitoral. Último tópico dessa aula. Muito bem. É o poder de polícia, é a fiscalização da Justiça Eleitoral. O poder de fiscalizar propagandas e o poder de mandar retirar propagandas irregulares, não previstas, não admitidas em lei. Ok? Não é um poder de aplicar multas diretamente. Façamos essa distinção. Ok? Muito importante. É um poder bastante amplo. Ele abrange todas as formas de propaganda eleitoral e permite à Justiça Eleitoral agir de ofício, sem que alguém tenha feito denunciação até, mas o tempo todo é aceita a denunciação e a fiscalização também pode começar a partir de uma denúncia. O servidor vai até o local, verifica, faz um auto de constatação para identificar se houve ou não, se trata realmente de uma propaganda irregular ou não, e cientifica o juiz eleitoral ou o juiz responsável especificamente destacado para fiscalização de propaganda eleitoral, que dará uma ordem para que os responsáveis retirem a propaganda, pode ser um banner, pode ser panfletos, pode ser um post na internet, no prazo de 48 horas. Caso não o façam, será feita compulsoriamente a retirada dos servidores da Justiça Eleitoral. Ok? A desobediência à ordem de retirada fará com que os autos administrativos de poder de polícia sejam enviados ao Ministério Público e certamente entrará como ação contra quem veiculou a propaganda irregular. Nessa ação, o Ministério Público vai pedir a aplicação de multa. Ok? Nós terminamos por aqui essa primeira aula, essa aula preliminar sobre propaganda eleitoral. Espero que continuem assistindo a esse curso Eleições Sem Processo, que é um curso voltado a todos os que participarão das eleições e a todos que querem ter informação sobre as eleições, mas principalmente a possíveis candidatos, a dirigentes partidários, a advogados, a contadores, a mesários, aos eleitores e aos apoiadores. Né? Quando começarmos a falar de propaganda eleitoral, precisamos falar dos apoiadores, dos militantes que não são contratados pela campanha, mas que se manifestam a favor de seus candidatos. O que eles não podem fazer? Eles podem ter seu site ou sua rede social suspensa? Em que
Em que casos, em que critérios? É o que eu espero falar na aula quando eu abordar a propaganda na internet especificamente. Porque, como eu disse, são diversas as formas e meios de propaganda. Nós temos propaganda por meios físicos, né, que são os panfletos, os santinhos, os folders, os adesivos que são colados nos carros, a, as bandeiras, né, que são colocadas ao longo da via pública, que hoje em dia são feitas, a maioria delas na forma do que chamam de wind banners, né, parece é um banner, mas na forma parece a vela de um windsurf, né, e esse é uma das formas, né, propaganda física, mas também temos a propaganda por áudio e vídeo, né, na televisão e rádio, que é gratuita, e no horário bem específico, definido pela Justiça Eleitoral. Temos a propaganda, que hoje sofre uma quantidade de intervenção regulamentar, que é a propaganda na internet. E, enfim, veremos todas essas formas, quando elas podem ser divulgadas, em que momentos, durante o dia, em que períodos dentro desse período de mais ou menos 2 meses que compõe a campanha oficial. Ok? Então, eu espero que continuem a assistir essas aulas, se possível na playlist que eu estou propondo, mas se não der, na ordem que quiserem. E quem estiver vendo esse vídeo, eu peço que se inscreva no canal e ative o sinal de notificações e, sobretudo, nunca deixe de clicar nos links que eu posto aí, porque não dá para falar tudo aqui em detalhe. Muito obrigado pela atenção.